Sejam todos bem-vindos novamente, eu sou Robson Nunes, estamos aqui falando diretamente da primeira Expo Coopera, mais um episódio aqui do nosso podcast especial para a Sicredi Caminho das Águas, diretamente aqui da nossa unidade móvel Conecta. E agora a gente vai receber o Mário Deconto, que é o superintendente do sistema OCERGS, que também preparou uma palestra especial para hoje, falando sobre o cooperativismo e o impacto dela nas regiões. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né, nesse evento que está sendo a primeira edição, né, do Expo Coopera. É um evento extremamente relevante, importante. Agora cheguei e já vi que tem um público excelente, né? Então, parabéns aí pela organização do evento. Muito obrigado. 1000 pessoas lá no nosso auditório, né? E a gente sente, quando a gente interage com elas aqui, o calor e a empolgação de cada um deles que está participando. O que tu pode comentar, então, do que tu trouxe para esse painel que tu vai apresentar? Bem, primeiro, né, foi um presente, assim, receber esse tema, né, para falar sobre o cooperativismo e o impacto nas regiões. Inclusive aqui, né, em Taquara, que a própria Facate é uma grande referência nesse tema, que tem um mestrado em desenvolvimento regional. Então, entre o sistema OCERGS, né, de onde eu sou superintendente, nós temos esse prazer, né, de trabalhar com cooperativas de todos os ramos e em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. Então, além da questão, né, de nós acompanharmos os indicadores econômico-financeiros das cooperativas e das regiões, a gente transita por todas as regiões do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, agora na semana passada, nos últimos 10 dias, eu percorri 2.000 quilômetros nas cooperativas aqui do estado. Então, é uma alegria poder falar desse tema, né? Sendo que no sistema a gente trabalha essa questão do desenvolvimento regional muito forte, né? Então, já conseguiu colher bastante informações de como é justamente o impacto do cooperativismo aqui nas nossas cidades aqui. Exato. Acho que a primeira questão que eu procurei, que eu vou trazer na minha fala, é uma questão mais acadêmica, justamente pelo perfil aqui, né? Nós estamos numa universidade, falar um pouco sobre a questão mesmo, né, de como é vista a participação das cooperativas no desenvolvimento das regiões, uma perspectiva mais acadêmica. Nós temos também pesquisas, né, realizadas, né, no Brasil pela FIPE, junto com o sistema OCB, que atestam, né, o papel das cooperativas no desenvolvimento das regiões e também, né, trazer um pouco dessa perspectiva prática, né, do que a gente percebe nas cooperativas a respeito do tema. E a gente vive um estágio de ebulição das cooperativas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. De um tempo para cá, a gente nota meio que invade as nossas vidas, né? Com propagandas, com marketing, assim. E como tu enxerga esse atual estágio do cooperativismo, esse crescimento constante? Sim, eu percebo, né, que em várias cidades que nós passamos, a gente vê que as cooperativas são os principais empregadores, as cooperativas têm um papel fundamental, né, no apoio muito também ao agronegócio, que é um dos grandes motores do desenvolvimento do nosso estado, então as cooperativas estão muito presentes nessas áreas, né. Mas também é importante referir que nós temos cooperativas de diversos ramos, né. Nós temos cooperativas de energia, que levam energia de qualidade, levam internet ao campo cada vez mais necessária. Nós temos as cooperativas de saúde, né, que são muito fortes no nosso estado também. Além da obviamente, já estava falando das cooperativas de crédito, das cooperativas agropecuárias, né. Nós temos as cooperativas de trabalho, nós temos as cooperativas de transporte. Então nós somos um estado que tem uma diversidade muito grande de cooperativas, né, atuando em diversos ramos da economia, e isso traz dinamismo para o nosso estado, né. Uhum. Dentre todos esses ramos que tu mencionou, assim, qual que tu enxerga, assim, que tem uma margem de crescimento interessante para os próximos anos, que tu enxerga um futuro promissor? Na verdade, eu acredito que todos os ramos têm um grande potencial de crescimento, né. O Marsport, que vai estar conosco hoje aqui, né, é nosso conselheiro da Alcergs, e ele sempre fala que o maior, inimigo do cooperativismo é o desconhecimento, né. Então, eu vejo que em todos os setores, em todos esses setores da economia que eu referi, quando as pessoas compreendem o diferencial da cooperativa, ela tem muito, ela tem um grande protagonismo, né. Então eu vejo que todos os segmentos, né, a gente trabalha, pensando assim, o ramo transporte é um ramo que nos últimos anos ele tem tido um crescimento muito grande, né, ele era um ramo relativamente recente, daí por isso. O ramo crédito tem crescido muito, né, o próprio ramo agropecuário tem perspectivas de crescimento. Então, eu diria assim, todos os ramos eles têm essa perspectiva. Agora inclusive a gente teve a criação nesse ano de um novo ramo do cooperativismo, que é o ramo de seguros,
que ainda não foi regulamentado, então ele ainda não existem cooperativas seguras, apenas uma lei que foi aprovada, mas também é um ramo, é um outro segmento então, que vai surgir dentro do cooperativismo. Então aí também a gente tem uma perspectiva interessante para o movimento. Essa seria a minha próxima pergunta, justamente. Qual seria o setor mais, digamos, inusitado ou mais raro de se ver um tipo de cooperativa? É, Seria esse? as cooperativas de seguro é algo muito interessante, sim, porque a instituição do seguro, né, que tem uma característica mutualista, ela é muito próxima das cooperativas, né? Mas até o momento não era possível criar cooperativas de seguro no Brasil. Então houve uma alteração legislativa agora recente, né, então com essa possibilidade, e agora entrou na fase então de regulamentação, né, pela SUSEP, que é o órgão, né, governamental responsável por isso. Então à medida que a gente tiver essa regulamentação já vai ser possível criar cooperativas de seguro. Então acho que hoje, inclusive foi criado há um mês, né, aprovado na Assembleia da OCB esse novo ramo, então é o que nós temos de mais novo agora. Parece. E dentro desse escopo de que a lei pode liberar ou engessar uma cooperativa, tu acha que existe mais alguma outra coisa que possa ser atualizada, modificada nos trâmites legais que possam beneficiar diretamente novas cooperativas ou mesmo as que já existem? Sim, na verdade esse é um dos grandes trabalhos do sistema OCB e do sistema OCERGS, né, que a OCB, né, em nível nacional e o sistema OCERGS em nível estadual são os órgãos de representação política das cooperativas, né, então nós trabalhamos esse tema, né, nós temos uma agenda institucional em que a gente mapeia as demandas de todos os ramos das cooperativas, então a gente tem algumas demandas que são demandas transversais, né, que atendem a todos os ramos, e tem algumas demandas que são específicas, né, de cada ramo. Então, para dar um exemplo, no ano passado se trabalhou muito forte na questão da reforma tributária, né, porque haviam ameaças às cooperativas, notadamente a questão do regime jurídico, do ato cooperativo, as questões tributárias das cooperativas. E esse teve um trabalho muito forte da OCB e das unidades estaduais nesse sentido, né, de esclarecer aos legisladores a diferença do cooperativismo, o papel dela, do cooperativismo, das cooperativas nas comunidades. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem, né, tanto nacionalmente uma agenda legislativa nacional como nós aqui do estado. Então, sim, a gente tem uma série de demandas. Como eu disse, tem algumas demandas que são ah, de todos os ramos, como é o caso das demandas tributárias, e que agora a gente, por exemplo, a reforma tributária, a gente tem toda uma parte da regulamentação dessa reforma tributária, como tem demandas específicas de cada ramo, né? Uhum. E dentro também deste trabalho que tu desenvolveu, visitando várias cidades e vivendo de perto esse impacto do cooperativismo nas localidades, diferentes cidades, assim, citaria alguma com mais destaque, com que tu chegou, bateu os olhos e disse, nossa, o que está sendo feito aqui é diferente, é interessante, é inovador. Tem algum exemplo, um case de sucesso? Olha, nós temos, poderia citar diversos, né? A gente tem até um pouco do que eu vou tratar na minha palestra aqui, é da questão, por exemplo, sem citar um caso específico, mas da importância das cooperativas, por exemplo, na questão da preservação do ambiente, né? As cooperativas, elas têm uma característica que as diferencia, que o sócio da cooperativa, ele é o dono e ele é o usuário do serviço da cooperativa. Diferente de uma SA, né, de investidores, em que você tem lá um investidor que não necessariamente mora naquele lugar e usa dos serviços daquela empresa, né? A gente pode ter uma empresa multinacional operando no Rio Grande do Sul, que os acionistas estão na Europa, estão nos Estados Unidos, eles não estão aqui. E quando você tem essa realidade, né, do usuário ser o dono, as decisões que são tomadas, elas têm um impacto muito próximo na própria comunidade. Isso se reflete na geração de empregos, isso se reflete na questão do uso dos recursos naturais, porque nesse caso, quando você tem um sócio de cooperativa, a decisão que ele vai tomar, que, por exemplo, poderia ter um dano ambiental, vai danificar o ambiente que ele vive. Então, essa característica da cooperativa por si só, ela já gera
resultados muito positivos das regiões, porque ela impacta nas questões ambientais, impacta na geração de empregos, impacta nos recursos que ficam nas próprias comunidades. Então, quando a gente vai tem várias cidades do Rio Grande do Sul que as cooperativas são lá os principais empregadores, então você vê aquela prosperidade que acontece naquela cidade impulsionada totalmente pelas cooperativas. Muito bem, muito bem. Para encerrar nossa entrevista, Mário, o recado final, se a pessoa não veio para a Expo Coopera, qual o recado, a mensagem principal que tu gostaria de deixar para as pessoas? Olha, Em que tu vai deixar no teu claro, painel? claro, claro. Acho que a grande questão, né, do evento, né, como um todo, assim, quando a gente olha a programação muito bem pensada dos painelistas, né, dos palestrantes, dos painelistas, vejo que a parte da tarde, né, agora a gente vai trabalhar essa parte do impacto das cooperativas nas comunidades, depois vai ter uma rodada de discussão e encerra com uma palestra da Marta Gabriel falando sobre o futuro, né. E eu vejo, assim, que a principal mensagem é essa, né, que as pessoas cada vez passem a conhecer mais sobre o cooperativismo para entender o impacto que ele gera nas comunidades e entender que sim, que é um modelo econômico que ele dialoga muito com esse futuro mais colaborativo que a gente vai ter que construir, né. Então acho que, o evento termina com uma palestra dizendo que o futuro é coop, né. Então acho que esse é a principal mensagem que eu acho que é importante deixar para quem não pôde participar. Legal, muito obrigado, Mário. Te agradeço pela presença. Continuamos aqui. Acompanhe os nossos próximos capítulos aqui do podcast da primeira Expo Coopera.